Muito boa noite. Grupo de estudos, oração, ação. Grupo de amigos, grupo de boa vontade. Muito longe de qualquer pretensão a sermos especiais, iluminados. Somos um grupo de pessoas de boa vontade. Se isso for verdade, o que esperamos que seja, já será um fabuloso avanço nesse momento da Terra, nesse momento das nossas vidas. A paz na Terra, o grande objetivo, o grande horizonte nosso, porque o amor que Jesus vivenciou, ensinou, está ainda longe para nós. A paz na Terra é destinada pelo próprio Mestre aos homens de boa vontade. Sejamos nós. Não os que alcançaram, mas os que se colocam a caminho. Bem no início, mas a caminho. E é claro, é muito melhor caminharmos juntos. Não sabemos o que encontraremos no caminho, não sabemos propriamente o que precisaremos fazer. Jesus só nos ensinou a atitude, a buscarmos o reino dos céus na certeza de que tudo mais nos será acrescentado. A busca, a boa vontade. Seja essa a nossa estrela, a nossa marca. Certo assim? Muito bom. Que assim seja. Que assim seja. Hoje, vamos continuar nossos estudos sobre a função, o papel da intelectualidade, da razão, da sabedoria em nosso processo evolutivo. Hoje, especialmente, a questão que se leva até Emmanuel, autor espiritual desse interessante livro, O Consolador, 411 perguntas e 411 respostas, as mais instigantes, as mais estimulantes que um estudante pode ter. Praticamente uma complementação de O Livro dos Espíritos. Outro livro de perguntas e respostas, 1019, nesse caso, do Livro dos Espíritos. E aqui outras tantas perguntas, aqui com um foco mais delimitado, mais objetivo, no sentido de passar em revista o conhecimento humano nas três vertentes, ciência, filosofia e religião, apresentando para nós um painel geral, uma nova visão, um novo ponto de vista sobre um painel geral do conhecimento humano. Hoje, coloca-se em questão o seguinte a Emmanuel. Qual deve ser o papel, se o estudante espiritual, se o espírita em particular, deve buscar os intelectuais do mundo para elucidá-los a respeito do seu papel, do que Deus espera deles, das obrigações que eles precisam cumprir para bem utilizar seus talentos, suas capacidades, seu lugar no mundo. Devemos fazer isso ou não? Devemos buscar os intelectuais e, por extensão, os artistas,
os líderes de toda forma, os líderes políticos, por que não? Deve se tornar o estudante espiritual um alertador das lideranças, um despertador daqueles que possuem um papel multiplicador no mundo? O que vocês acham? Muitas instituições espiritualistas buscam arregimentar para suas fileiras celebridades, influenciadores, pessoas poderosas do mundo. Clubes de servir, maçonarias e religiões dão bastante importância para essa conversão, para essas aquisições, para essas peças que eles depois jogam, movimentam nos seus tabuleiros para os seus próprios objetivos, para suas próprias finalidades. Como o Espiritismo deve se portar nesse campo? É a pergunta, deixa-me ver, 210, que se apresenta no seguinte texto: os trabalhadores do Espiritismo devem buscar os intelectuais para a compreensão dos seus deveres espirituais? E a resposta vem nos seguintes termos: os operários da doutrina devem estar sempre bem dispostos na oficina do esclarecimento, todas as vezes que procurados. Olha que interessante. Todas as vezes que procurados pelos que desejem colaborar sinceramente nos seus esforços. Então estejamos disponíveis para sempre que uma pessoa qualquer independente de assumir na Terra uma posição de destaque ou de liderança, nos procure. Então, os operários da doutrina devem estar sempre bem dispostos na oficina do esclarecimento, todas as vezes que procurados pelos que desejem cooperar sinceramente nos seus esforços. Mas provocar a atenção dos outros, no intuito de regenerá-los, quando todos nós, mesmo os desencarnados, estamos em função de aperfeiçoamento e aprendizado, não parece muito justo. Porque estamos ainda com um dever essencial, que é o da edificação de nós mesmos. Ainda estamos com um dever essencial, que é o da edificação de nós mesmos. E continua: no trabalho da doutrina, temos de convir que o Espiritismo é o cristianismo redivido, pelo qual precisamos fornecer o testemunho da verdade e, dentro do nosso conceito de relatividade, todo o fundamento da verdade da Terra está em Jesus Cristo. A verdade triunfa por si, sem o concurso das frágeis possibilidades humanas. Notem o alinhamento que Emmanuel apresenta a Kardec
e aos espíritos que orientaram Kardec, no sentido de não nos dedicarmos ao proselitismo. O que é o proselitismo? A atividade de fazer prosélitos. O que é fazer prosélitos? Arrebanhar, converter, convencer as pessoas a se tornarem espíritas. Devemos nos dedicar a isso? Perguntam os amigos a Kardec, em geral, e perguntam aqui os trabalhadores a Emmanuel, tendo como foco a questão dos intelectuais. Devemos fazer isso? Perguntam os amigos. Primeiro, Kardec nos elucidando e depois Emmanuel complementando. Estamos com problemas aqui no Facebook. Vamos ver se conseguimos solucionar. Parece que não. Vamos ter que reiniciar no Facebook. Aqui manteremos. Muito bem. Retomando então, é importantíssimo entendermos como devemos nos posicionar no mundo em geral, com as lideranças, com os multiplicadores, os formadores de opinião em especial, e mesmo em nossas famílias. Será que é lícito agirmos no sentido de convencer as pessoas? Muito bem. Todas as pessoas, as mais bem intencionadas, quando
alcançam uma parcela que seja da verdade, de um bom caminho, e de resto, qualquer dica, um bom restaurante, um bom show, questiona-se a respeito disso. E por isso nós saudamos todos os amigos que estão conosco aqui hoje, porque essa questão que se apresenta hoje é realmente universal. Sempre que encontramos uma coisa simples do mundo, lembramos dos amigos, queremos indicar, sugerir, compartilhar. E com a questão filosófica, a questão da vida, a questão religiosa, muitas vezes acontece isso também. Queremos convencer, elucidar, converter as pessoas. Faz-se isso por toda parte. Maçonarias, clubes de servir, religiões, partidos políticos. É lícito ao Espiritismo fazer isso? A questão que se apresenta a Emmanuel é essa. Questão 210 de O Consolador. Os trabalhadores do Espiritismo devem buscar os intelectuais para a compreensão dos seus deveres espirituais? E Emmanuel diz: os operários da doutrina devem estar sempre bem dispostos na oficina do esclarecimento. Todas as vezes que procurados pelos que desejem cooperar sinceramente nos seus esforços. Mas provocar a atenção dos outros no intuito de regenerá-los, quando todos nós, mesmos desencarnados, estamos em função de aperfeiçoamento e aprendizado, não parece muito justo. Porque estamos ainda com um dever essencial, que é o da edificação de nós mesmos. Quem estuda a ação de Jesus vê que duas eram as grandes ferramentas do Mestre: a elucidação e a cura daqueles que o buscavam, e o exemplo. Nós, se queremos mesmo fazer jus à posição de seguidores de Jesus, precisamos fazer o mesmo. Exemplo e serviço. O que vocês acham disso? Acho muito estimulante. E vocês? No labor da doutrina, continua Emmanuel, temos de convir que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, pelo qual precisamos fornecer o testemunho da verdade, e dentro do nosso conceito de relatividade, todo o fundamento da verdade da Terra está em Jesus Cristo. Sigamos então dentro da nossa relatividade, dentro dos nossos enormes limites, mas busquemos nós também exemplificação e serviço, como grandes instrumentos de propagação do bem em geral, que não está restrito ao entendimento dos temas fundamentais do Espiritismo, mas está a expansão da consciência, a evolução espiritual, condicionada à prática do amor, à prática da compaixão, à prática da caridade. O fazer aos outros
o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, disse o Mestre. E termina Emmanuel dizendo assim: a verdade triunfa por si, sem o concurso das frágeis possibilidades humanas. Alma alguma deverá procurá-la, procurar a verdade, supondo-se elemento indispensável à sua vitória. Como seu órgão no planeta, como órgão da verdade no planeta, o Espiritismo não necessita de determinados homens, lideranças da arte, da ciência, da filosofia, para consolidar e instruir as criaturas, depreendendo-se que os próprios intelectuais do mundo, as próprias lideranças do mundo, quase todas elas, como quase todos nós, visitados pelos abalos provocados pela morte, pelo acidente, pela doença, deles mesmos ou de entes queridos, eles é que devem buscar espontaneamente, na fonte de conhecimentos doutrinários, o benefício da sua iluminação. Essa espontaneidade, essa liberdade, esse respeito ao ritmo de cada um é de uma beleza fundamental. Não nos preocupemos com contagens, estatísticas, censos. Não nos preocupemos nem mesmo excessivamente com os centros esvaziados. Preocupemo-nos com o trabalho esvaziado, com as palestras esvaziadas, com o passe, com o serviço, com a caridade esvaziada. Essa sim deve ser objeto da nossa genuína preocupação. Façamos o bem. Façamos bem o bem. Na tarefa do livro, da palestra, da assistência espiritual, da fraternidade, da caridade. Enfim, busquemos o reino dos céus, como na promessa de Jesus, na certeza de que, agindo assim, agindo corretamente, tudo mais nos será acrescentado. Percebamos se não estamos gastando recursos excessivos com a instituição, com os prédios, com os móveis, as instalações, e principalmente se não estamos gastando tempo e recurso demais com conflitos internos, com fofocas, com malquerenças. Claro que devemos dar atenção para as doenças que surgem entre os trabalhadores. Mas mais evidente ainda é que não devemos aumentar essas doenças, dar eco para as fofocas, para as disputas internas. A caridade antes de tudo, a fraternidade antes de tudo, deve ser exemplificada no trato entre os próprios trabalhadores, é claro.
senão cairemos na hipocrisia tão denunciada por Jesus. Os sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão, que colocam no ombro dos outros obrigações que eles nem mesmo pensam em tocar. Pensem vocês se isso faz sentido. Precisamos demais dessa reflexão. Deixemos, respeitemos o ritmo de cada um. Por um lado, e por outro, estejamos sempre disponíveis para, quando solicitados, quando alguém nos conceder essa posição, peçamos ajuda aos amigos espirituais e sirvamos, sem pretensões, sem arrogâncias, aceitando que todos os caminhos levam ao amor. Mesmo daqueles que se oponham ao amor pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, pela maldade, estão tanto quanto nós, todos destinados irremediavelmente a sermos o que somos, a manifestarem as suas potências, as suas belezas e alcançarem a verdade, a fraternidade, a compaixão e o amor. Cada um no seu ritmo, e nós, ajudando sempre que a vida nos trouxer uma possibilidade, sempre que alguém nos conceder esse espaço. Um grande abraço para todos, que essa posição nos previna de toda omissão, de toda prepotência, abstendo-nos da postura de salvadores, de convertedores do mal, porque somos tão ignorantes e tão necessitados de luz quanto quaisquer outros, mas também do terrível mal que é a indiferença, a acomodação. Que cada um encontre o seu ponto de ajudar, independentemente de fazer seguidores, de fazer doutrina, de fazer palco para si mesmo. Ajudar. E quando alguém perguntar, se alguém pedir, estejamos sempre dispostos a dar. Muito bom. Mônica Silva, agradecendo, dando graças a Deus aqui. Lurdinha Loureiro, também dando boa noite a todos. Enir Cajazeira, ficamos muito felizes pelas amizades que aqui temos conquistado, que vieram todas e todos espontaneamente, e isso torna tudo tão melhor, não é? Michel Santos, é muito bom ter vocês todos aqui. Amanhã continuaremos esse nosso tema, esse nosso estudo. E se você entender que deve, compartilhe, espalhe. Pratique o bem sempre. Paz e bem a todos, um grande abraço e até a próxima.